Bien. Había una pregunta que estaba pendiente, Karen. De Guatemala. Buenos días. Con respecto a la etapa de ejecución de la auditoría de esta auditoría de desempeño, que también tenemos que verlo desde la etapa de planificación, ustedes mencionaban que abarcar los programas dependía del número de integrantes del equipo de auditoría, pero no solo es eso, no que es los compromisos que cada integrante tenemos con respecto a otras auditorías. Por lo menos en mi caso, hablo de mi caso en particular, yo además de esta auditoría coordinada, como coordinadora de equipo de auditoría que se divide supervisor, coordinador y auditores, yo tengo 3 auditorías más. Entonces estamos hablando que le tendría que dedicar un día a esta auditoría. Si voy a hablar sobre, ustedes decían, agarrar una política y verla desde la etapa de prevención, sanción y todo, en Guatemala son varios sujetos de auditoría los que tendría que agarrar. Sujeto de auditoría se le llama, podría ser un ministerio, tendría que tener 3 ministerios, 3 entidades, y me verían en las entidades una vez al mes. Puedo agarrar solo lo que es una dimensión, que sería la prevención, delimitar bien mi auditoría, por decirlo así, sería como el Ministerio de Gobernación, por darles un ejemplo, yo sé que no me van a entender a qué se dedica, pero él es el ente coordinador de la política de violencia contra la mujer. Yo lo delimitaría ahí. Los datos, por medio del coordinador, podrían tener datos de lo que es el Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público ya es más entendido porque creo que todos tenemos un Ministerio Público. Por medio de él podría obtener otros datos, pero sí tendría que delimitar muy bien mi auditoría, porque si no sería una auditoría de nunca acabar. Si voy a ver voy a agarrar una política y voy a ver lo que es la prevención, la sanción, el seguimiento, olvídense, aquí nunca voy a aterrizar. Entonces, no sé si en ese sentido podemos solo agarrar un programa y una dimensión, no darle como que todas las dimensiones. Gracias. Sí, ahí está. Gracias. Exatamente. Ele tá aí. Exatamente, este ponto é que fica a critério da equipe de auditoria, porque dependendo tu vai escolher a dimensão e o tipo de violência, dependendo também da tua capacidade, porque nós não podemos exigir que vocês façam mais daquilo que vocês têm capacidade de fazer dentro das atribuições que a equipe também tem, né? Y la dimensión que le quieren dar a eso según los recursos que tengan. Eso es justamente queda a criterio de cada uno. Y disculpen la molestia, me lo pueden dar por escrito porque como también yo tengo que ir a decir, digamos, a decir y para que el nombramiento salga delimitado, porque si no hay en el nombramiento me van a poner todo. Entonces, sí pueden como que mandar un escrito donde diga que el sujeto de auditoría lo va a determinar el equipo de auditoría según la capacidad institucional, según y la dimensión también. ¿Dice que lo envíen por mail? Sí. Podría ser escrito enviado para ela por correio. Entende? Ela está precisando de um Preferiría nomeamento que por escrito. si nos puedes tú enviar la consulta por correo y te damos la respuesta nosotros formal. ¿Ya? Eso lo hacemos. Aquilo poderia ser incluído na ata que vão gerar. É só para eles. Obrigado.
Bien, continuando con las exposiciones y el programa, nos toca presento a Elenice, yo creo que ya la deben conocer, digamos, ya. Así que ella es la experta, digamos, en materias de género y 3E. Así que voy a dejar el NID, digamos, para que pueda exponer un poco la bajada de la matriz, ¿ya? Cómo hacer la implementación que debería tener cada una de sus UFS. ¿Ya? Así que, por favor, siéntense en la misma libertad de consultarles a ella, digamos, las dudas que puedan surgir, ya, para poder implementar, digamos, esta bajada en cada una de sus entidades. Elenice. Gracias. Vou ler em espanhol para ficar mais compreensível para vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa reunião de trabalho, principalmente com a equipe de Chile. Para mim é um prazer estar participando como consultora nesta auditoria coordenada. Em primeiro lugar, quero enfatizar que todos aqui formamos grande equipe e estamos comprometidos a cooperar junto para que podamos lograr o êxito nesse trabalho. Alguns já han realizado esse tipo de auditoria e têm experiência, pero outros não. Então, poderei abordar temas já conhecidos por alguns e novos por outros. Pido desculpas, paciência e tolerância a todos e a todas. E nesta apresentação abordarei 2 temas: auditoria coordenada e matriz de planificação. O papel das entidades fiscalizadoras superiores é, em essência, auditar as contas e as operações do governo, promover boas práticas e de administração financeira e rendição de contas dentro do governo. O bom cumprimento de essa missão exige que as entidades fiscalizadoras superiores adotem políticas de criação de capacidades que lhes permitam enfrentar o desafio de auditar intervenções públicas, cada vez mais complexas, dinâmicas e interconectadas com programas regionais e internacionais. A economia mundial ha superado ampliamente todas as fronteiras políticas. Os governos que hasta agora han atuado dentro de seu território devem seguir o ritmo de esses rápidos desenvolvimentos em muitas áreas. E neste contexto, a cooperação constitui a pedra angular do desenvolvimento e bem-estar geral de nosso mundo. Com a cooperação, fortalecemos a sociedade, mantenemos valores comuns, desenvolvemos nossas identidades culturais e compartilhamos conhecimento. A cooperação é, por lo tanto, a única opção razoável para os governos e, ao mesmo tempo, para as entidades fiscalizadoras superiores, se desejam desempenhar uma parte importante no futuro. O desenvolvimento contínuo da auditoria em setor público é absolutamente necessário para estar atento dos rápidos câmbios que estamos afrontando. As auditorias comparativas realizadas pelas entidades fiscalizadoras superiores buscam ser uma contribuição essencial para a comunidade internacional em la melhora de gestão de recursos públicos e la luta contra a corrupção, que é uma luta complexa e deve ter a participação de todos. Então, como definição, temos auditoria cooperativa, é uma forma de auditoria executada por diferentes entidades fiscalizadoras superiores que oferece as condições necessárias para analisar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema relevante e, ao mesmo tempo, apresenta um panorama de como é tratado o tema a nível nacional ou regional. El compartir a informação e as lições aprendidas amplia o horizonte e abre uma nova perspectiva sobre as ações do próprio governo em comparação a outros governos. Ao mesmo tempo, o intercâmbio de informação e conhecimento também se torna algo essencial para as entidades fiscalizadoras superiores.
La búsqueda de los mejores sistemas e procedimentos de auditoria é importante para garantizar que as EFs cumpram com os princípios de legalidade, regularidade, efetividade, eficiência e economia. Tipos de auditoria cooperativas conforme GUID 9000. As auditorias cooperativas entre duas ou mais entidades fiscalizadoras superiores podem dividir-se em 3 tipos: auditorias paralela ou concorrente, coordenada e conjunta. A missão da auditoria paralela ou concorrente se toma a decisão para realizar auditorias similares. A metodologia e o enfoque da auditoria se podem compartilhar. A auditoria se realiza mais ou menos simultaneamente com 2 ou mais entidades de auditoria autônomas, pero com uma equipe de auditoria independente cada uma. Usualmente informam unicamente a seu próprio ente reitor e solo sobre assuntos dentro de seu mandato. A auditoria conjunta se comparte as decisões clave. A auditoria é realizada por uma equipe de auditoria composta por auditores de 2 ou mais entidades fiscalizadoras autônomas. Usualmente, dito equipe é quem prepara um único informe conjunto para ser apresentado ante suas respectivas entidades reitoras. A auditoria coordenada é uma auditoria conjunta, com informes de auditoria independente dirigidos às suas autoridades da entidade fiscalizadora superior ou uma auditoria paralela, com um único informe adicional aos informes nacionais independentes. Os tipos de informes. Em princípio, existem duas formas diferentes em las que as entidades fiscalizadoras poderiam informar sobre os resultados de uma auditoria cooperativa. É o produto e o resultado final. Informe nacional de auditoria, ela é utilizado em auditorias coordenadas ou concorrentes ou paralelas. As entidades fiscalizadoras superiores participam, produzem informes nacionais independentes e incluem os hallazgos, conclusões e recomendações desenvolvidas por auditoria nacional. Os informes poderiam ter estruturas idênticas ou ser similares, unicamente em algumas partes. No informe conjunto, as entidades fiscalizadoras superiores realizam um informe conjunto que inclui os hallazgos, conclusões e recomendações desenvolvidas por la auditoria e las põe à disposição de los entes reitores respectivos e las instituições nacionais. O informe se pode redatar em um ou vários idiomas. Também temos informe conjunto, que é realizado em uma auditoria coordenada. As entidades fiscalizadoras superiores participantes realizam um informe conjunto em base aos informes nacionais, sempre que corresponda. O informe conjunto inclui algum dos temas de los hallazgos, conclusões e recomendações representadas conjuntamente por las entidades fiscalizadoras superiores. O informe conjunto estará disponível ao Parlamento, aos entes reitores apropriados e, de ser possível, segundo o marco legal, às partes interessadas como algo complementário aos informes nacionais a ser conveniente. O informe se pode redatar em um ou vários idiomas. Este é o tipo de informe que será realizado nesta auditoria. A auditoria coordenada. A forma de fazer o trabalho de auditoria coordenado pode ser uma auditoria de cumprimento, auditoria de desempenho ou auditoria financeira. O tipo depende do objetivo principal da auditoria e o tipo de pergunta a responder. Os objetivos de cada auditoria determinam os estándares que são aplicados.
Em uma auditoria coordenada, a identificação de temas prioritários e possíveis linhas de investigação se devem considerar a fim de, además, do interesse bilateral ou multilateral em ação conjunta por las instituições de controle. A jurisdição e o mandato dessas instituições devem ser respeitados. Podemos dizer que a auditoria coordenada são uma combinação de las auditorias conjuntas e paralelas. Só ter núcleo comum de problemas de auditoria a analisar, pero que se pode incluir outros segundo o interesse de cada uma instituição participante. A execução se realiza simultaneamente, produzir informes independentes e, a menudo, apresentar um informe consolidado, además de los informes individuais elaborados por cada instituição. A auditoria coordenada é um importante método de aprendizagem porque permitem o uso de conhecimentos para análise de problemas reais, convertendo-se em entidades orientadas à aprendizagem, capaz de generar fiscalizações consistentes, robustas e aceitas internacionalmente. As etapas do trabalho de auditoria coordenada. As auditorias coordenadas têm as seguintes etapas. 1. Identificação de temas prioritários para as auditorias. 2. Planificação das possíveis linhas de investigação, definição de objetivos e do tipo de auditoria. 3. Preparação da auditoria. Dentro da preparação da auditoria, temos a formação das equipes e definição de los coordenadores, realização de capacitação em técnicas, ferramentas de auditoria, pode ser virtual ou presencial, realização de capacitação técnica em tema objeto da auditoria, realização de taller a painel de referência com especialistas em el tema objeto da auditoria, realização de análises preliminares, tanto no âmbito nacional, compilação e consolidação das análises no âmbito nacional, delineamento do plano de auditoria e definição do cronograma da auditoria. 4. Agora nós estamos na fase 3, de preparação da auditoria. 4. Realização da auditoria em cada país. Durante a realização das auditorias em cada país, temos o monitoramento do cronograma e do plano de auditoria, as realizações de reuniões para compartilhar o progresso da auditoria. 5. Informe individualizado, que é em âmbito nacional. 6. Realização de uma reunião técnica para discutir os resultados e a definição da estrutura do informe consolidado. 7. Difusão de informe consolidado. 8. Monitoreio de las recomendações. 9. Evaluação da iniciativa e continuidade dos esforços de cooperação. Passamos agora para a segunda parte da apresentação. Vamos trabalhar com a matriz de planificação. Falar um pouco sobre as colunas, pero primeiro vamos ver a definição de matriz de planificação. A matriz de planificação é um quadro que resume a informação relevante de planificação de uma auditoria. É elaborada em la fase de planificação e contém todos os elementos clave de que se pretende realizar durante a auditoria. A matriz de planificação é uma ferramenta para determinar que auditar e como fazê-lo. Proporciona uma estrutura para componentes básicos da planificação. Em ela se descrevem brevemente os requisitos e os procedimentos necessários para implementar os objetivos da auditoria e para fazer avaliações, conforme os critérios. O propósito de matriz de planificação é o de ajudar em la elaboração conceitual do trabalho e em orientação da equipe para a fase de execução. A matriz de planificação é uma ferramenta
de auditoría que logra, con la planificación, sea más sintética y dirigida, facilitando la comunicación de las decisiones sobre la metodología y ayudando en la ejecución de los trabajos de campo. Todo el proceso de planificación operativa y metodológica va a tener como producto esta herramienta de comunicación y resumen de las actividades que se pretende ejecutar en la fase seguinte de la auditoria. Então, podemos definir como desenho de la auditoria, ferramenta para determinar que auditar e como hacerlo, proporciona uma estrutura para os componentes básicos de la planificación, describen brevemente os requisitos e procedimentos necessários para implementar os objetivos e la auditoria e para hacer evaluações conforme os critérios. Quadro de resume as informações relevantes da planificação de uma auditoria. É documento el qual, de uma forma detalhada, se contribui a uma auditoria de alta qualidade para que a mesma se realize de maneira econômica, eficiente, eficaz e oportuna. A matriz de planificação é uma ferramenta que, entre outros benefícios, permite que todas as entidades fiscalizadoras superiores sigam as mesmas linhas e estratégias de investigação. O objetivo de matriz é facilitar a formulação de uma conclusão sobre o objetivo da auditoria e assegurar uma cadeia lógica de racionamento e análise desde o objetivo da auditoria até os critérios e métodos utilizados. Uma matriz ajuda a imponer padrão lógico e disciplinado em el desenho do estudo e para garantir que considere todos os aspectos de objetivo de auditoria. As entidades fiscalizadoras superiores, depois de consolidada a proposta, cada entidade fiscalizadora superior poderá desglosar as perguntas, segundo os critérios que melhor abordem o tema em seu país. O muestro será de livre eleição de cada entidade fiscalizadora superior. Sin embargo, as entidades fiscalizadoras superiores podem ampliar o alcance de suas auditorias, mantendo a parte comum obrigatória. Em outras palavras, cada entidade fiscalizadora superior pode realizar sua auditoria ajustando a matriz de planificação às suas necessidades locais, respeitando, sin embargo, as diretrizes acordadas em conjunto com as outras entidades. Cada entidade fiscalizadora superior tem a liberdade de selecionar entre os programas existentes em seu país aqueles que seriam objeto de la presente fiscalização, por ser considerado relevante desde o ponto de vista social e ou financeiro ou outro e profundizar no assunto. Agora, vamos analisar as colunas da matriz de planificação. Começamos com critérios. Os critérios de auditoria devem ser adequados, que correspondam aos objetivos e perguntas de auditoria. Os critérios de auditoria são os pontos de referência ou estándares utilizados para evaluar o tema para se determinar se programa cumpre ou excede as expectativas. Os critérios proporcionam uma base para evaluar a evidência, legar a conclusões e desenvolver conclusões sobre os objetivos da auditoria. Os critérios podem ser qualitativos ou quantitativos e definir que é o que se vai a evaluar da entidade auditada. Os critérios de auditoria podem ser generais ou específicos, podem refletir modelo normativo para o tema em análise, podem representar uma boa ou uma melhor prática, ou na expectativa, lo que deveria ser, segundo as leis, os regulamentos e os objetivos.
Os critérios de auditoria também podem ser lo que se espera, segundo os conhecimentos científicos e las melhores práticas. Ou lo que poderia ser, dadas as melhores condições, a natureza da auditoria e as perguntas de auditoria determinam que critérios são os mais adequados. Podemos usar muitas fontes para identificar os critérios de auditoria. Por exemplo, leis e regulamentos que rigem o funcionamento da entidade auditada, decisões adotadas por los poderes legislativo ou executivo, referências a comparações históricas ou comparações com as melhores práticas, normas e valores profissionais, indicadores clave para desempenho estabelecidos por a entidade auditada ou por la administração, opinião predominante de especialistas independentes, critérios utilizados em auditorias similares ou empregados por outras entidades fiscalizadoras superiores, organizações que realizam atividades similares ou têm programas similares e bibliografia especializada. Quanto aos informes e fontes, a fonte mais adequada para definir o critério de auditoria será a norma oficial, expressada em leis e regulamentos, ou a fundamentação científica, tendo como referência literatura especializada ou normas profissionais e boas práticas. Em las auditorias de desempenho, a eleição do critério de auditoria é mais flexível e, a menudo, contém elementos de discricionariedade e juízo profissional. O auditor pode usar muitas fontes para identificar os critérios de auditoria. Por exemplo, lei e regulações que rigem o funcionamento da entidade auditada, objetivos políticos ou declarações do órgão legislativo, decisões hechas por el órgão legislativo ou el executivo. Indicadores clave para desempenho estabelecidos por la entidade auditada ou el governo. Procedimentos detalhados para uma função ou atividade. Estándares tomados da investigação, literatura ou organizações profissionais e ou internacionais. Pontos de referência internacionais de bom desempenho. Desempenho correspondente ao setor privado. Ponto de referência. La mesma entidade, diferentes anos, diferentes entidades, mesma atividade. Documentos de planificação, contratos e pressupostos de entidade auditada. Gestão geral e literatura sobre o tema. Critérios utilizados anteriormente em auditorias similares ou por outras entidades fiscalizadoras superiores. Normas estabelecidas pelo auditor logo de consultar com expertos em la matéria. Identificação de lo que poderia ser dada as melhores condições. Agora são os métodos de obtenção de dados. Os objetivos da auditoria, as perguntas de auditoria, o alcance da auditoria e os critérios de auditoria são os fatores que determinam que evidência se necessita e os métodos mais apropriados para obter essa evidência. As técnicas de recompilação de dados se classificam de acordo com sua natureza em métodos quantitativos, qualitativos ou mistos. Em la fase de desenho de la matriz de planificação, o propósito de elegir métodos é enfocar-se sistematicamente em lo que necessita saber para responder as perguntas de auditoria e abordar os critérios, e de onde e como pode obter a informação. Se existe algum problema com a disponibilidade de dados secundários e se a qualidade dos dados é baixa, poderia decidir recoletar dados primários mediante o desenvolvimento de questionários, registros estatísticos ou observações, etc.
se bem que os dados primários desenvolvidos por ela equipe usualmente são mais confiáveis. Os dados secundários recopilados e ou analisados por outros, por lo tanto, sempre é importante verificar a forma em que se obtiveram os dados. A equipe deve decidir que métodos são apropriados para usar em la auditoria, é decir, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar cada método e se cumpre com os propósitos. As auditorias de desempenho podem recorrer a uma grande variedade de técnicas de recopilação de dados que se utilizam comumente em las ciências sociais, como encuesta, entrevistas, observações, dados administrativos, investigações, muestros estatísticos, caso de estudo e documentos escritos. Se pode obter diferentes tipos de evidência de autoria ao utilizar diferentes métodos de recompilação de dados. Se utiliza entrevistas, encuestas, questionários, grupos focais e grupos de referência para obter uma evidência testemunhal. Se utiliza documentos, arquivos, estatísticas e base de dados para obter uma evidência documentária. Também se utiliza observação direta e inspeções de objetos e processos para obter uma evidência física. Ou métodos de recompilação de dados quantitativos ou vários métodos de análise combinados para uma evidência analítica. A maioria das auditorias implicam algum tipo de análise para compreender ou explicar o que se ha observado. Ao analisar a informação recopilada, se recomenda que o auditor se enfoque na pergunta e em os objetivos da auditoria. Isto ajudará a organizar os dados e também proporcionará um enfoque de análise. Se utiliza na grande gama de modelos ou métodos de análise segundo o objetivo da auditoria e os tipos de evidência utilizados. Quase todas as auditorias incluem diferentes formas de analisar os documentos. Em base da quantidade de documentos e critérios que se analisam, a análise pode variar em detalhe. A maioria das auditorias também inclui entrevista com a entidade auditada e com outras partes interessadas. Essas entrevistas podem levar-se a cabo de diferentes maneiras, dependendo de seu objetivo. As entrevistas estruturadas podem servir como base para uma análise mais avançada, mientras que as entrevistas menos formais podem servir como base para explorar as opiniões da entidade auditada. Ademais, se podem utilizar diferentes tipos de métodos estatísticos para analisar grandes quantidades de dados, desde métodos básicos até métodos mais avançados, segundo o tipo de dados utilizados. Os tipos de dados que vão a obter-se têm que poder se explicar e justificar em lo que respeita a sua suficiência, validade, fiabilidade, pertinência e razonabilidade. A auditoria do desempenho elabora dados primários, seu próprio material original, com a ajuda de questionários, as encostas e as observações diretas. Sin embargo, também se emplea com frequência um grande volume de dados secundários, material produzido por outros. Isto inclui as estatísticas oficiais que se extractam e processam. Também se empleiam a menudo as estatísticas próprias das entidades fiscalizadas, se consideram pertinentes e fiáveis. Análise da evidência. Utilizar todas as técnicas pertinentes em análise de dados e descrever os respectivos procedimentos para a obtenção de evidência de auditoria suficiente e apropriada
com o objetivo de estabelecer hallazgos de auditoria, formular conclusões em resposta ao objetivo de auditoria e as perguntas de auditoria, permitindo emitir recomendações quando estas são relevantes e viáveis em consideração do mandato da entidade fiscalizadora superior. O procedimento de análise de dados se entende como o modo de organizar os dados e a forma em que se investigam as relações que se pretende estabelecer entre as variáveis, com o objetivo de responder às perguntas de auditoria. Também é importante que o auditor busque informações de diferentes fontes e que as organizações, os indivíduos em uma organização, os expertos e as partes interessadas tenham diferentes perspectivas e argumentos que apresentar. A análise de dados é um procedimento interativo, é decir, as análises iniciais se levam a cabo em la fase de planificação e, à medida que avança a auditoria, se perfeccionam em la análise. O conceito de evidência suficiente e apropriada é parte integral de uma auditoria. Existem diferentes tipos e fontes de evidência que podem ser usadas. Cada tipo de evidência tem suas próprias fortalezas e debilidades. Ao avaliar a evidência, o auditor deve considerar se a evidência, em sua totalidade, é suficiente e apropriada para abordar os objetivos de auditoria e apoiar os hallazgos e conclusões. Então, por suficiência, consideramos que a qualidade de evidência utilizada para abordar os objetivos da auditoria e respaldar os hallazgos e conclusões da auditoria. Pertinência é a qualidade da evidência que abarca a relevância, validez e confiabilidade da evidência utilizada para abordar os objetivos da auditoria e respaldar os hallazgos e conclusões. O juízo profissional do auditor determinará a suficiência e pertinência geral da evidência para proporcionar uma base razoável para os hallazgos e as conclusões, dentro do contexto dos objetivos da auditoria. Qual a definição de relevância? Se refere à medida em que a evidência tem uma relação lógica com importância para os objetivos da auditoria e as perguntas de auditoria que se abordam. Validez. Se refere à medida em que a evidência é significativa ou razonável para medir o que se está evaluando. Em outras palavras, a validez se refere à medida em que a evidência representa o que se pretende representar. Fiabilidade se refere à medida em que a evidência de auditoria é respaldada por la corroboração de dados de uma variedade de fontes, ou produz os mesmos hallazgos de auditoria quando se provem repetidamente. Quando a estratégia metodológica deve considerar-se que não há uma estratégia ótima ou ideal, sino solo aquela dados as circunstâncias que melhor se ajusta à pergunta que se pretende investigar. Já que sempre haverá algum tipo de limitação sobre o que pode concluir-se a partir de determinada metodologia proposta, o melhor é identificar dichas restrições. E quando a informação que se pretende utilizar em análise, é importante mencionar que tipo de dificuldade se espera encontrar, tanto em lo que refere ao acesso a dados, como em relação com a qualidade e fiabilidade. O equipo de auditoria
A equipe de auditoria deve evaluar as alternativas existentes e estar preparados para defender suas opiniões. Además, quando seja possível, deve indicar as medidas que se adotarão para minimizar os riscos correspondentes às limitações identificadas. Que nos permitirá a análise. O propósito desta informação é clarificar que conclusões ou resultados se pretendem lograr através do plano de auditoria. A auditoria de desempenho involucra uma série de processos analíticos que evolucionam gradualmente através da interação mútua, permitindo que as perguntas e os métodos empleados se desenvolvam em profundidade e sofisticação que culminam em resposta aos objetivos e perguntas da auditoria. Importante, aclarar com precisão que conclusões ou resultados podem alcançar-se. Se as conclusões permitirão responder integralmente às perguntas de auditoria, se é possível fazer afirmações concluentes acerca do objeto da auditoria e se as conclusões se limitarão aos casos examinados ou se será possível generalizá-los. A auditoria de desempenho involucra uma série de processos analíticos que evolucionam gradualmente através de interação. Os passos analíticos para chegar às conclusões de auditoria são: o passo 1 é estabelecer os critérios de auditoria que se realizam em la fase de planificação. O passo 2 é reunir provas e avaliar se são suficientes e apropriadas. Passo 3 é quando o auditor utiliza a evidência para responder aos objetivos de auditoria e as perguntas de auditoria. Quando se comparam os critérios com a situação real, se generam os hallazgos da auditoria. Passo 4. Uma vez que o auditor ha identificado uma desviação em lo que deveria ser e lo que é, se lhe aconselha que determine, de ser possível, por que ocorreu a desviação, causa e quais são as consequências, efeitos disso. O passo 5, o auditor chegará a uma conclusão basada em los hallazgos. É possível que a formulação de conclusões requer uma medida significativa de juízo e interpretação profissional do auditor, a fim de responder às perguntas e objetivos de auditoria. É necessário considerar o contexto e todos os argumentos relevantes, assim como as diferentes perspectivas antes de que se podem extrair conclusões. Os hallazgos de auditoria são o resultado de analisar e evaluar a evidência específica e a sua relação com os critérios de auditoria. Em lo sucessivo, os hallazgos vão ser utilizados para responder às perguntas de auditoria, que, a sua vez, servem de base para extrair conclusões de acordo com os objetivos de auditoria. Os hallazgos de auditoria normalmente contêm os seguintes elementos: critérios, que deveria ser, evidência, que é, causas, porque há uma desviação de los critérios, e efeitos, quando são as consequências. Cumprir ou exceder os critérios pode indicar buenas práticas, lo qual conduz a um bom desempenho. Não cumprir com os critérios indicaria que se necessita melhoras. Importante. O auditor deve documentar a auditoria de maneira suficiente, completa e detalhada.
Preparar a documentação de auditoria de maneira oportuna ajuda a melhorar a qualidade da auditoria e facilita a revisão e avaliação efetiva da evidência obtenida, assim como as conclusões alcançadas antes que se finalize o informe. Muitas graças por sua atenção. Bueno, para finalizar la jornada de la mañana, vamos a hacer una segunda dinámica donde nos vamos a dividir en dos grupos, o sea, se van a dividir en dos grupos, que la idea sería los que están sentados acá puedan trasladarse a la mesa que está al final. Les vamos a pedir que corran algunas sillas hacia la mesa porque no hay sillas suficientes. Y los del grupo de acá tienen que irse a la mesa que está a final. ¿Y cuál es el objetivo de esta nueva dinámica? Es que este grupo de acá va a levantar las causas del problema de la violencia contra la mujer que ustedes consideran suceden en sus países, y ustedes van a levantar los efectos respecto del problema de violencia contra la mujer. En definitiva, nos vamos a empezar a acercar ya en el tema, dando un inicio y una construcción del problema más general, con todas las visiones. Y en la tarde ya vamos a proceder con los trabajos en equipo respecto de la matriz de planificación. Ya la idea es construir la visión todos juntos respecto del problema de violencia contra la mujer. ¿Ya? Así es que los invito a pasar, ahí van a contar con cartulina, con POSIT, y las ideas que ustedes vayan anotando en conjunto como grupo de trabajo. En los POSIT vayan colocando causas ustedes y efectos ustedes. ¿Okay? Y los pueden ir colocando en las cartulinas.
pasó ahí? Sí, adelante. Ven para acá. Voy a decir el tema del horario, pero asiento. Un alcance, vamos a dar hasta las 12:30 para que puedan hacer este análisis y después vamos a ver un poco cuáles son las causas y efectos que consideraron, pero hasta las 12:30 para que podamos desocuparnos un poco antes hoy, ¿ya?
Chicos, parece que ya están listos los grupos, ¿cierto? Están los dos grupos listos, perfecto. Vamos a revisar primero las causas, si alguien del grupo nos quisiera compartir. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Alguien del grupo 1? María José, me dicen por acá. Bueno, te voy leyendo nada más, ¿sí? Te digo, las causas son temor, o sea, la causa principal es la cultura patriarcal, la cultura que tenemos arraigado y bueno, a raíz de eso es la causa de la violencia. Otras causas que surgieron fueron temor, falta de capacitación de los funcionarios que trabajaron con víctimas, doctrinas religiosas, ver a la mujer como objeto, limitaciones presupuestarias a entidades que trabajan con problemas de violencia, la impunidad de los dos lados, la impunidad cuando la víctima no siente que la justicia le puede brindar ayuda y la impunidad cuando deja libre a un acosador que vuelve a generar violencia. Ausencia de políticas públicas, demora en la prestación judicial, intolerancia social, tolerancia social, desconocimiento de los derechos, cultura de resolución de conflictos con violencia, desconocimiento de lo que es violencia y sus tipos, otra vez volvemos a la cultura, falta de derechos humanos para mujeres, dependencia económica de la mujer, baja autoestima, educación sexista, falta de educación en el hogar, inferioridad de sexo, estereotipos de género, clase social, machismo y costumbres machistas en la cultura de la sociedad. Falta de oportunidad. Esas serían nuestras causas que hallamos. Les vamos a pedir que lo dejen por acá, pero después le vamos a tomar una foto a estas causas, así que ahí lo dejamos. Nos vamos ahora a los efectos, si alguien quiere compartir el trabajo que desarrollaron. Mercedes. Solo porque quieren mi hamaca paraguaya. Sí. Yo sé que quieren eso. Acá hubo una idea de dividir los efectos individuales, digamos, lo que sucede a la mujer y a su seno familiar, y los efectos sociales que ya nos involucran a todos. Bueno, empiezo. Como efectos individuales, problemas en la salud física ante la violencia física y sexual ejercida en la mujer, efectos en su salud mental que genera depresión, suicidios, feminicidios. Después, falta de independencia, y acá en falta de independencia en un montón de aspectos, falta de independencia económica, falta de independencia social, baja autoestima fue como lo primero que se dijo y varias colegas, aislamiento social, miedo a circular por la calle, consumo de drogas, alcohol, deserción escolar, hijos que replican la violencia. Eso en la parte más de efectos individuales. Como efectos sociales, dado a brechas de género que suceden, por ejemplo, con brechas salariales, mujeres que ante la situación de violencia tienen menos oportunidades de se genera y profundiza la brecha salarial, que en realidad lo marcaron como causa, es como un círculo, ¿no?, vicioso. Discriminación social ante la situación de ser violentadas, delincuencia, desconfianza en las instituciones, revictimización, las mujeres víctimas que tienen que siguen siendo víctimas cuando van a explicar a una comisaría fui violada o fui acosada y bueno, tenías una pollerita corta, te la buscaste. Enfermedades de transmisión sexual, embarazo a temprana edad, vulneración de derechos, abortos clandestinos, costos mayores en los gobiernos para abordar la problemática de violencia contra la mujer. No entiendo la letra. Reproducción. Reproducción que lo vivimos también en la cuestión individual. Reproducción de la violencia en los niños. Migración. Feminización de la pobreza, que es uno de los efectos sociales más importantes.
niños y niñas sin apoyo familiar, niños huérfanos, desprotegidos, desintegración de las familias, brechas, tanto brechas salariales, como había mencionado al principio, también brechas en la escolarización, mujeres que dejan el colegio, la escuela, uniones tempranas, que lo mencionaron también ayer, reproducción de patrones de violencia y, bueno, explotación infantil, hijos desamparados, huérfanos, ya lo dije, y bueno, creo que nada más. Gracias. Ahora sí, perdón, lo siento, se me olvidó. Vamos a regresar a las 2 de la tarde a la jornada, porque a la tarde entiendo que existe una salida y que Mayra va a dar la información, no sé dónde está, la vamos a buscar en este preciso momento. Mayra, la información. A las 2 volveríamos al almuerzo, Mayra, para que podamos adelantar la jornada, la finalización de la tarde. Hola, ¿cómo están? Esta vez no me voy a equivocar, voy a decirlo bien. Estamos todos invitados esta tarde para hacer como un paseo, una visita guiada al casco histórico de Asunción. Entonces, los vamos a estar esperando a las 17:40 horas en el lobby del hotel, porque va a haber un bus que vamos a abordar y nos va a llevar a este paseo. Este paseo va a durar aproximadamente al casco histórico. Es como una visita guiada, nos van a ir informando. Y vamos a retornar más o menos a las 20 horas. Va a ser algo así de 2 horas, de 6 a 8. ¿Listo? Entonces, 17:40, por favor, puntualidad, porque la idea es que lo disfrutemos bien y que tengamos el tiempo necesario para estar ahí. ¿Listo? Ya, nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias.